Se teve uma estreia nos cinemas brasileiros nas últimas semanas que me pegou de surpresa, foi a de Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Não porque o filme seja bom, pelo contrário, ele é abismal de tão ruim. Não, o que me surpreendeu mesmo foi o fato dele ter chegado nas telas de cinema do Brasil para começo de conversa. Essa é uma produção independente do Reino Unido, sem nenhum nome famoso atrelado e que não me parecia estar sendo tão aguardada assim pelos fãs de terror daqui. Parece o tipo de filme B que normalmente chegaria aqui no Brasil direto no streaming ou no home video. Mas não, lá estava nas nossas salas de cinema o Ursinho Pooh Assassino. E se isso aconteceu, provavelmente foi porque a distribuidora brasileira da produção sabe que se tem um tipo de filme de terror que voltou à moda nos últimos anos, é o terror slasher. Ou seja, aqueles clássicos filmes de psicopatas que quase sempre usam máscaras e vão deixando um rastro de corpos no chão. Vale lembrar que depois de terem conquistado o cinema de terror no final dos anos 70 e se manterem em alta até meados dos anos 90, os slashers acabaram saindo de moda nos anos 2000. Não que eles tenham desaparecido, já que alguns slashers continuaram saindo mesmo assim. Aí, quando a gente se aproximou dos anos 2020, a gente começou a ver um lento retorno dos slashers aos holofotes, como eu apontei em um vídeo aqui no canal 3 anos atrás. E nesses últimos 3 anos, isso só aumentou, porque vários slashers se tornaram sucessos de bilheteria. Franquias antigas como Halloween e Pânico renderam dinheiro o suficiente para justificar a criação de novas trilogias. Enquanto isso, algumas produções independentes fizeram tanto sucesso que ganharam status de obras cult e conquistaram milhares de fãs. Títulos como X, Pearl, Morte, Morte, Morte e Terrifier 2. E no meio disso tudo, a gente começou a ver mais e mais slashers surgindo e chamando a atenção. Então fica evidente que o slasher realmente voltou a ter o seu momento de glória. E isso tudo que eu falei me leva a questionar por quê? O que explica esse renascimento do slasher nos últimos anos? O que eles estão fazendo hoje de diferente em comparação com as produções mais antigas? E será que essa moda ainda vai durar bastante tempo? A gente vai se aprofundar nisso tudo hoje. E falando em se aprofundar, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores de hoje, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Porque se você quer se aprofundar em uma das suas paixões e transformar isso numa carreira, você precisa conhecer a EBAC. Eles têm mais de 60 mil alunos e contam com 150 cursos online em várias áreas diferentes, incluindo audiovisual. Lá você encontra cursos de roteiro, direção, edição, direção de fotografia, documentário e muito mais. Tá, mas como funcionam os cursos? Bom, como é tudo 100% online, você pode estudar no seu próprio tempo, com professores que atuam no mercado e com acompanhamento individual e personalizado. E como também é importante você colocar a mão na massa, você também produz projetos práticos de nível profissional que depois você pode incluir no seu portfólio e impressionar a galera. Até porque a EBAC quer garantir que você vai terminar o curso no ponto para entrar no mercado. Por isso mesmo eles fornecem informações muito valiosas também sobre quais são as oportunidades de trabalho que tem naquela área e também quais são as médias salariais que você pode esperar se trabalhar com isso. E o melhor é que você pode ter acesso a isso tudo agora pagando menos, porque todos os cursos da EBAC nesse momento estão em promoção com descontos de até 60%. Que foi, achou pouco? Tá bom, então você também pode usar o meu cupom ENTREPLANOS200, que aí você vai ganhar mais R$200 de desconto. E sim, esse desconto é cumulativo com as outras ofertas dessa promoção. Então se você quer todos esses descontos e começar a se profissionalizar naquilo que você ama, você pode usar o link que tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí você pode usar o meu cupom e avançar a sua jornada profissional com a EBAC. E agora que esse recado maravilhoso está dado, vamos voltar a falar dos slashers e por que eles voltaram a dominar o cinema de terror. Quando eu fiz aquele meu outro vídeo sobre slashers 3 anos atrás, eu demonstrei que o slasher não tinha morrido de vez depois que ele saiu de moda. Especialmente porque o subgênero continuava vivo com algumas produções mais esporádicas, tanto nos grandes estúdios quanto nas produtoras independentes. E no final daquele vídeo eu dizia que o futuro do slasher parecia promissor. Mas eu não imaginava que, em somente 3 anos, esse subgênero ganharia tanta relevância de novo como acabou ganhando. E o que pode explicar o retorno dos slashers à moda?
O que mudou para que eles ganhassem essa proeminência toda mais uma vez? Para entender melhor, vamos olhar primeiro para como esses filmes mudaram nos grandes estúdios e depois nas produções independentes. Nos grandes estúdios, parece que os executivos mudaram o jeito deles de enxergar as franquias clássicas. Durante um bom tempo nos anos 2000 e parte dos anos 2010, quando a gente via um novo filme de Halloween, Sexta-feira 13 ou A Hora do Pesadelo, era numa tentativa de modernizar essas séries, dar uma repaginada nelas, como quem achava que os originais eram obras que precisavam ser superadas, entre aspas. Mas, com o passar do tempo, o slasher das antigas começou a ser visto por muitos fãs não necessariamente como algo ultrapassado, mas sim como algo que deixava saudades. Foi nascendo uma nostalgia pelo slasher clássico. Então, os grandes estúdios começaram a apelar para esse sentimento. Basta olhar para um dos filmes que ajudou a revitalizar o slasher nos últimos anos, o Halloween de 2018. A proposta dele era diferente: fazer uma continuação direta do longa original do John Carpenter e ignorar todos os outros filmes que tinham vindo depois. Então, em vez de tentar superar o clássico, eles quiseram retornar a ele com reverência. Por isso, temos os personagens antigos de volta e as homenagens ao primeiro filme, ao mesmo tempo em que se tenta trazer algum senso de novidade. O mesmo aconteceu com o novo O Massacre da Serra Elétrica, que trouxe de volta a única sobrevivente do filme original, ainda que interpretada por outra atriz. O objetivo parecia ser o mesmo do novo Halloween: criar uma conexão direta com o original para fazer os fãs sentirem que estavam voltando aos bons e velhos tempos. E essa lógica também foi aplicada em outra grande franquia de slasher que andava sumida: Pânico. Depois de vários anos sem nenhum capítulo novo, a série retornou em 2022 com Pânico 5. E aqui a gente também vê o apelo à nostalgia do slasher clássico, porque o hiato da série foi longo o suficiente pra gente sentir saudades dos personagens antigos. Então o retorno deles com os mesmos atores de antes acaba servindo como um grande chamariz pra gente ver o longa, ao mesmo tempo em que ele nos apresenta uma nova geração. E sendo um filme de pânico, é claro que o longa ia trazer um comentário autoconsciente sobre isso tudo. Always goes back to the original. E é curioso notar como algumas produções até mesmo tentaram apelar pro saudosismo do slasher clássico, mas com histórias totalmente novas. Foi o caso da trilogia Rua do Medo, da Netflix, que situou as suas tramas nos anos 90 e 70 para emular os slashers que foram tão populares nessas décadas. Só que como essa é uma história original e não tem personagens clássicos para trazer de volta, o que resta é apelar para uma nostalgia ao estilo de Stranger Things, aquela que é focada na estética retrô e que busca criar no público adolescente de hoje aquele sentimento de saudades do que eu nunca vivi. Agora é hora da gente falar das produtoras independentes, porque é inegável que elas foram uma enorme força motriz por trás da volta da popularidade dos slashers, especialmente quando a gente olha para A24, a produtora independente mais famosa dos Estados Unidos hoje. Desde o começo, a A24 apostou forte no terror mais autoral, só que focando em subgêneros como horror sobrenatural ou psicológico, e assim lançaram títulos que se tornaram muito aclamados. E o que acontece quando uma produtora de tanto prestígio como a A24 decide investir também no slasher? Ora, aquele que parecia ser um subgênero meio ultrapassado passa a ser visto com uma empolgação renovada. Foi assim que nasceram 3 slashers que fizeram muito sucesso, todos lançados no ano passado: X, Pearl e Morte, Morte, Morte. Então agora era praticamente oficial. Graças ao fator A24, o slasher voltou a parecer algo descolado aos olhos de toda uma nova geração de cinéfilos. Não que a A24 tenha sido a única. O maior exemplo disso é Terrifier 2. Feito pela Dark Age Cinema, esse foi um slasher que bombou nas bilheterias dos Estados Unidos no ano passado e causou furor com relatos de gente passando mal no cinema. O sucesso foi tão grande que o filme acabou estreando também nos cinemas brasileiros, um lançamento que, alguns anos atrás, seria muito mais improvável de acontecer aqui no Brasil para uma produção independente de terror como essa. Então, o que esses títulos independentes dos últimos anos demonstraram é que o slasher também pode ter muito apelo se for apresentado com uma camada de verniz cult, operando fora da lógica das grandes franquias e entregando experimentos mais autorais com esse subgênero.
E o público parece ter respondido em massa a essa proposta. Agora, tem algo que uniu os slashers independentes e os dos grandes estúdios nos últimos anos e que ajuda a explicar também essa popularidade renovada: o poder das estrelas femininas. Desde que o subgênero nasceu nos anos 70, o slasher traz heroínas que conseguem sobreviver aos ataques dos assassinos e saírem vitoriosas, um arquétipo que ganhou o nome em inglês de Final Girl, ou Garota Final. Mas apesar dessa proeminência feminina, foram poucas as atrizes de slasher que conseguiram ser catapultadas ao status de estrelas do cinema por conta desses papéis. As únicas exceções, a meu ver, foram Jamie Lee Curtis com Halloween e Neve Campbell com Pânico. E por isso mesmo chama tanta atenção o jeito como alguns slashers recentes se consolidaram também graças às suas atrizes. Com a nova trilogia de Halloween, parte do apelo era ver a Jamie Lee Curtis, a Final Girl mais famosa, retornar ao papel que fez ela se tornar um ícone do terror. Já na A24, a gente viu a dobradinha X e Pearl trazerem performances muito marcantes da Mia Goth, tanto no papel de Final Girl quanto no papel de assassina, e isso sedimentou a atriz de vez como uma nova musa do terror para milhares de fãs do gênero. E não dá para esquecer também da Jenna Ortega. Em 2022 ela apareceu tanto em X quanto em Pânico 5, com papéis menores. Mas aí, no mesmo ano, veio Wandinha, a série da Netflix que transformou a atriz numa das maiores celebridades adolescentes da atualidade. E quem se deu bem com isso foi Pânico 6, que deu ainda mais destaque para Jenna Ortega e, por isso mesmo, conseguiu chamar a atenção de vários fãs novos da atriz. E isso é fascinante de perceber, porque talvez esse seja um dos diferenciais dessa leva recente de slashers. O jeito como alguns deles conseguem agora atrair público não só com os seus assassinos mascarados, mas também com as suas estrelas femininas capazes de mobilizar legiões de fãs. Mas talvez um dos fatores mais importantes da gente debater hoje sejam os experimentos que essas produções têm feito para renovar o slasher e mostrar como ele pode mudar com os novos tempos. E isso tem sido feito de diferentes maneiras. Uma delas é continuar o legado de Pânico e seguir brincando com as convenções narrativas dos slashers. Seja para fazer comentários metalinguísticos, para subverter clichês ou para misturar o slasher com outros gêneros cinematográficos. Vamos olhar para os filmes do Christopher B. Landon como exemplo. Em A Morte Te Dá Parabéns, ele mistura o slasher com uma história de loop temporal, ao estilo de Feitiço do Tempo. Já em Freak, o slasher é mesclado com a comédia de troca de corpos no estilo de Se Eu Fosse Você. Parecem combinações inusitadas, mas o diretor tem tanto domínio dessas convenções que o resultado são obras simplesmente divertidas de se ver. Não à toa foi anunciado recentemente que o Landon foi selecionado para dirigir o próximo filme da série Pânico. Outro título recente que misturou slasher e comédia de um jeito diferente é The Blackening, dirigido por Tim Story. Nele, um grupo de amigos tenta sobreviver a um assassino mascarado, se baseando nos conhecimentos que eles têm sobre os clichês do terror sobre personagens negros e o que faz eles morrerem rápido nos slashers. É uma abordagem metalinguística que mistura humor e comentário social muito bem. E assim a gente percebe mais slashers recentes que testam os limites do subgênero. Terrifier 2 se propõe a ser um hiper-slasher, elevando a violência gráfica a novos patamares. Morte, Morte, Morte mistura o slasher com o mistério à moda da Agatha Christie, para depois subverter os dois estilos e entregar algo completamente diferente. E com Maligno, o diretor James Wan usa uma abordagem maximalista para fazer esse longa ser um slasher, mas ser também filme de monstro, ser giallo, ser body horror e ser filme de possessão também. Outra forma como os slashers se atualizaram foi refletindo sobre algumas das maiores ansiedades sociais que nos afligiram nos últimos anos. Megan, por exemplo, pega o conceito de Chucky, o brinquedo assassino, mas com uma roupagem nova para falar sobre o medo que a gente sente hoje do avanço desenfreado da inteligência artificial e de como grandes corporações podem não estar preparadas ou dispostas a lidar com esse tipo de tecnologia de forma ética. Já Morte, Morte, Morte reflete sobre o impacto negativo que a internet e as redes sociais podem ter na mente dos jovens de hoje e afetar negativamente o jeito como eles se relacionam entre si. E tem também Sick,
um slasher co-roteirizado pelo criador da série Pânico, o Kevin Williamson. Aqui ele cria uma história nova e situada durante a pandemia do Covid-19. E o filme explora algumas das maiores ansiedades que a gente viveu durante esse período tão difícil, como o medo de ter contato com os outros ou, pior ainda, sofrer as consequências pelos atos irresponsáveis de gente que não levou o vírus a sério. Isn't a vacation, it's a quarantine. We're the only people around here. Fora isso tudo, também é notável como o slasher tem se desenvolvido nos últimos anos para trazer mais diversidade para esse subgênero, a começar pelas vozes por trás das câmeras. Durante muito tempo, o slasher foi predominantemente dirigido por homens brancos, mas várias produções recentes trouxeram outros tipos de artistas para darem vida a novos slashers. As mulheres, por exemplo, ganharam mais destaque. Sofia Takal dirigiu a refilmagem de Noite do Terror, que aqui ganhou o nome de Natal Sangrento. Já a Nia da Costa fez A Lenda de Candyman. Leigh Janiak comandou a trilogia Rua do Medo para Netflix. Halina Rein foi a diretora de Morte, Morte, Morte. E a parceira de roteiro do Kevin Williamson em Sick foi a escritora Caitlin Crabb. A gente também viu os slashers trazerem mais autores negros para criar um terror que reflita sobre a experiência de mundo dessas pessoas, como a recém-mencionada Nia da Costa com A Lenda de Candyman e o Tim Story com The Blackening. O que não deixa de parecer fruto também do sucesso de cineastas negros especializados em terror como o Jordan Peele. Inclusive, a influência do Peele a esse ponto é tão grande e inevitável que a gente vê até uma referência direta a Corra numa cena de The Blackening. E também vale mencionar um slasher do ano passado que se focou no protagonismo LGBTQIA+, They Slash Them, sobre um grupo de adolescentes que vão a um acampamento de cura gay, entre aspas, até que um assassino mascarado começa a matar pessoas. É um esforço diferente no subgênero que tenta trazer pessoas LGBTQIA+, não como caricaturas a serem ridicularizadas, mas sim como protagonistas de verdade de uma história slasher. O que esses esforços revelam, então, é que as produtoras de terror têm enxergado os filmes slasher como bons veículos para falar sobre os medos vividos por diferentes tipos de pessoas. E isso, obviamente, ajuda a cativar novos espectadores que talvez não se enxergassem tanto nos slashers mais antigos. Peekaboo, I see you. Tendo dito tudo isso, também é importante ressaltar que conversar com as sensibilidades contemporâneas não é uma receita infalível para criar um bom filme de slasher. Sim, muitas produções com essa proposta se saem muito bem, mas outras acabam se perdendo em meio a essa tentativa de se conectar com o mundo de hoje. O novo O Massacre da Serra Elétrica é um exemplo disso. Como eu comentei no meu vídeo dedicado a somente esse filme, o novo capítulo tenta desesperadamente falar sobre um monte de assuntos atuais, mas não se aprofunda em nenhum deles e perde toda a sua força por conta disso. Tem também They Slash Them. Sim, ele tem uma proposta legal de representatividade, mas o filme tá tão preocupado em ser inspirador e edificante que ele perde todo o potencial de horror que essa história tinha. E é claro que eu não posso esquecer de Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Parece que ele quer se conectar com o público de hoje apostando numa proposta de vamos fazer isso pelo meme, hahaha. Mas aí você assiste ao filme e vê que ele não moderniza em nada o slasher. Pelo contrário, ele traz de volta tudo que deixou o slasher datado tantos anos atrás, especialmente o olhar misógino que cria momentos ridículos de se ver. Felizmente, para cada um desses exemplos ruins, dá para citar pelo menos 2 slashers bons e recentes, que demonstram que o subgênero pode sim ser constantemente reinventado para trazer obras surpreendentes e mostrar que o slasher não é coisa do passado. Deu pra ver então que se o slasher voltou à moda nos últimos anos, foi graças a uma combinação fascinante de fatores muito diferentes. O apelo pela nostalgia, o poder das estrelas femininas, as propostas mais autorais, a diversidade, os experimentos com as tradições cinematográficas, um constante interesse em manter o subgênero relevante, tudo isso se misturou para criar uma era verdadeiramente empolgante para qualquer fã de slasher. E pelo andar da carruagem, esse estilo parece ter ainda mais alguns anos promissores pela frente. Afinal, já estão confirmados vários slashers que vão chegar em breve. Por exemplo, já está em produção Maxine, a continuação de X, também estrelada pela Mia Goth. Também vem aí mais continuações com Pânico 7, Megan 2.0 e Terrifier 3. E o Eli Roth, o diretor de O Albergue, ainda deve lançar este ano um slasher novo chamado
Thanksgiving. Então é bem provável que essa nova fase do slasher continue durando mais algum tempo. E eu tô muito empolgado para ver como o gênero vai se manter vivo nos próximos anos. Desde que bombas como o filme do Ursinho Pooh sejam a exceção à regra, eu torço para que essa moda não passe tão cedo assim e que a gente continue vendo esses psicopatas chegando nas nossas salas de cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. Vocês podem usar o botão de valeu demais aqui embaixo do vídeo, ou vocês podem entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E se você virar apoiador, você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo pro pessoal, incluindo o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha no Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem também me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.